Então, bom dia, oitavo ano. A última sexta-feira do mês de junho, correto? Vamos começar a nossa correção de geometria, página 53. Ok? Então, atenção aí, sempre olhem o seu livro, porque são muitas figuras, correto? E a gente você precisa trabalhar com essas figuras, ok? Questão de número 6, ele fala o quê? Na figura, as retas R e S são paralelas. Calcule o valor de A e B. Ele fala em retas paralelas. Nós vimos no conteúdo anterior retas paralelas cortadas por retas transversais. Nós formariam ângulos correspondentes, ângulos alternos, ângulos colaterais. Então, a geometria ela pega todo esse vínculo no seu trabalho. Tá? Então, se você observar aí, ela me dá uma figura, reta RS. Na parte inferior, na reta S, tem um ponto B e C. O ângulo C, 37 graus. O ângulo B, o próprio B. Tem o ângulo A externo a B. Correto? Ele é externo. E ele pede o quê? Nós calculemos o ângulo A e B. Tem várias formas de você fazer isso. Mas se você observar, vamos olhar a retinha que sai, o segmento que sai de B. Olha bem, vértice B. É uma reta. Se prolongar esse segmento, ela vai cortar R e S. Correto? E B é um ângulo interno a essa reta, RS. Mas vamos olhar só para a retinha que está em B, só para ela inicialmente. Reparem que lá em cima, a retinha de B, tem embaixo o ângulo B, acima tem um ângulo médio quanto? 65 graus. Notaram isso? E o que é interessante entre esse B e o 65? Eles são alternos internos. O que é alternos internos? Pertencem à mesma retinha, só que estão lados diferentes da minha reta. Então, eles são alternos internos. E que a teoria fala? Todo ângulo alterno interno ou alterno externo, eles são congruentes, eles são iguais. O que eu quero dizer com isso? Que B é igual a 65 graus. Olha bem, isso é direto. B é igual a 65. Então, achei B, 65. Agora, reparem, vamos olhar ao triângulo ABC. Olha o triângulo ABC. O ângulo B é 65. O ângulo C é 37. O ângulo A interno você não conhece. Mas esse Azinho minúsculo é o ângulo externo. Se você olhar lá para trás, tem uma teoria que fala o quê? Um ângulo externo é igual à soma dos internos não adjacentes a ele. O que eu quero dizer com isso? O valor de A é igual a B mais 37. E B vale quanto? 65 graus. Então, A é igual a 65 mais 37, A é igual a 102 graus. Então, eu queria diferenciar na tua telinha para quê? Para que você veja que existem várias formas diferentes de você fazer a mesma questão. Só que, depende da forma que você utilize, a sua resposta tem que ser sempre a mesma. Agora, sempre isso. Várias formas, às vezes, de fazer uma questão só. Só que essa resposta é sempre a mesma. Então, A, 102 graus e B, 65 graus. Questão de número 7. Fala o seguinte. Determine as medidas do ângulo aro. Reparem que o R aí é o meu vértice. E ROM. Reparem que o O aí é meu vértice. Do quadrilátero representado abaixo. Tem um quadrilátero. Logicamente, tem 4 lados. Ele é dividido em 2 triângulos. Um triângulo
ARM e um triângulo ROM. Mas são dois triângulos. E se você separou em dois triângulos, quer dizer o quê? Que a soma dos ângulos internos desses triângulos é sempre igual a 180 graus. Então, um triângulo ARORM, quer dizer, é um triângulo retângulo, tem um ângulo de 90 graus, um ângulo mede x, o outro 40. Mas se é um triângulo, x mais 90 mais 40 igual a 180. 90 mais 40 dá 130. Então, x é igual a 180 menos 130. X igual a 50 graus. Olha aí o x sendo achado. Achamos x. E reparem que tudo depende de x. Ele quer achar o ângulo ARO. Essa abertura aí. Ó, AR e RO são, no caso, as semirretas. E o meu ângulo mesmo é o ângulo R. Mas se você observar esse ângulo R para você, ele todinho, ele mede x mais x sobre 2 mais 45. É o R inteiro. Só que você achou x, que é 50 graus. Você achou isso. Aí você pode vir nele de uma vez. Ó, 50 mais 50 dividido por 2 mais 45. Esse é nosso ângulo aro. 50 sobre 2 dá 25. 50 mais 25, 75. 35 mais 45 dá 120 graus. Então, quer dizer o quê? Que o ângulo aro mede 120 graus. O outro ângulo que ele quer achar, que eu não tenho, é o ângulo ROM. Repare que quem forma esse ângulo é retinha RO e OM. E eu quero achar o ângulo O, que não tem na minha figura. Então, esse ângulo O, ROM, ele pertence ao triângulo. Poderia até chamar ele de Y, se você quisesse, para facilitar. Então, esse ângulo ROM, mais 30 graus, mais x sobre 2 mais 45, tem que ser igual a 180. Reparem que o x é 50 graus. Então, 50 por 2 dá 25. 25 mais 45 dá 70. Então, 30 mais 70 mais o ângulo ROM é igual a 180. 30 mais 70 dá 100. 180 menos 100 dá 80. Então, o ângulo ROM, 80. O ângulo aro, 120. Mas, de novo, se vocês observarem, eu posso fazer de duas maneiras ou mais diferentes e vou obter a mesma resposta. O que você não pode errar é na concepção geral. Toda vez que você formar um triângulo, independente da figura que tiver, cada triângulo ele se torna independente do outro. Então, toda vez que você trabalhar com ele, a soma dos ângulos internos desse triângulo é sempre igual a 180 graus. Sempre. Isso é propriedade fixa para qualquer triângulo, maior ou menor, não importa. Para qualquer triângulo, a teoria continua valendo. Ok? Daqui a pouco eu mostro a vocês, já vou ler a oitava questão, que está na parte de baixo, para que eu sumo. Olha bem, a oitava questão fala o seguinte. As medidas dos ângulos internos de um triângulo são representadas por três números inteiros e consecutivos. Palavra interessante, consecutivos. Se você observar, voltar um pouquinho para o sétimo ano, quando a gente montava a equação, o consecutivo, ele é como se fosse um sucessor. Ele vem sempre uma unidade depois do que eu tenho. Por exemplo, qual é o consecutivo de 5? É 6. Qual é o consecutivo de 100? É 101. Então, o consecutivo é como se fosse um sucessor. É o que vem sempre uma unidade depois do que eu tenho. Só que ele fala em três ângulos de um triângulo. E você não conhece esses ângulos. Não conheço. Então, se eu não conheço, o que eu faço na matemática, na álgebra? Vou colocar uma letrinha para ele. Se chamasse um ângulo de x, quem é o consecutivo de x? É o x mais 1, que é uma unidade a mais. Quem é o consecutivo de x mais 1?
x mais 2. Então, o consecutivo até de uma letra, ele vai crescer, aumentar de uma em uma unidade. Então, nossos três ângulos, um é x, o outro x mais 1, o outro x mais 2. Mas são ângulos de um triângulo. E se eu somar os três valores, será igual a 180 graus. Então, x mais 1 mais x mais 2 igual a 180. Vou deixar o x para um lado, o que é x já para o outro. Então, ficaria o que de um lado? 3x igual a 180 menos 3, que o mais 2 é 3. 180 menos 3 dá 177 graus. Então, 3x igual a 177 graus. X igual a 177 graus sobre 3. X é igual a 59 graus. Eu achei x. E quando eu acho x, eu tenho condição de achar os meus três ângulos, que eles são consecutivos. Então, um é 59, o outro é 60 e o outro 61. E ele quer o quê? O valor do maior lado. No caso, o maior lado aí mede 61 graus. Aí na sua telinha número 8. 61 graus. Então, lembrando, sempre que falar em consecutivo, pense, ele é como se fosse um sucessor. Ele vai ser sempre uma unidade a mais do que eu tinha anteriormente. E quando você fala em letra, dimensiona uma letra, não tem como você falar que a tua letra ela vai aumentar para x mais 1. Eu não posso falar que é 1x, que é 2x, não. É x mais 1. Eu não posso juntar, unir número sozinho com letra. Eles vão se separar, senão pode montou uma equação. Vou passar o A para um lado, 55 para o outro. O A é negativo, chega do outro lado positivo. Então, eu ficaria A mais B sozinho. 55 é positivo, chega para lá negativo. Então, A mais B é igual a 145 menos 55. A mais B é igual a 90 graus. Outra coisa importante, sua teoria é triângulos. Então, às vezes, como você está vendo aí, você vai ter que prolongar dimensões, aumentar tamanhos, para você criar figuras independentes uma da outra. Se você observar aí, eu posso te afirmar o seguinte, que eu criei aí uma média de 4 triângulos. 4 triângulos. Para que eu consiga ligar os elementos correspondentes. E se você não faz isso, não tem como você ligar os correspondentes. Quer dizer, não tem como você obter uma resposta. Ok? Na página 57 em diante, ele começa a falar apenas sobre os casos de congruência. Foi o caso teórico que eu mostrei a vocês, que no caso, até outra apostilazinha também tem, na página 56,
55 e 56, que são, no caso, L lado, 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 quando eles têm lados congruentes, tem lado, ângulo, lado, tem ala, ângulo, lado, ângulo, tem L a O, lado, ângulo, ângulo oposto, e ângulo, lado, lado. São congruentes, quer dizer o quê? São quando as figuras se tornam iguais mediante a comparação das suas dimensões. Congruência, você tem que só observar, ler a teoria para responder. Tem que ler a teoria, por isso eu quero que vocês leiam sempre as informações que eu passo. Então, por exemplo, reparem aí na questão 1 da página 57, que ele fala o quê? Indique nas figuras a seguir os triângulos congruentes, citando o caso de congruência. Repare que tem ali uma figura, um quadrilátero, ele foi partido, no caso, em dois triângulos. Repare que o lado AD e o lado AB tem dois tracinhos, que eles são congruentes, são iguais. O lado CD e CB também tem um tracinho, são iguais. Então, e repare que o ângulo B é igual ao ângulo D, são iguais. Deu para reparar isso? Então, existe essa igualdade, só que aí, interessante, observem o que eu falo a vocês. Livro, tem que tomar cuidado. Ali colocou assim, L, L, L. Não é isso. É lado, ângulo, lado. Aqui, ó. O lado AB e o lado AB são iguais. O ângulo B e D também são iguais. E o lado CD e CB são iguais. Então, aí, poderia colocar lado, ângulo, lado, ou L, L, L. Pode ser dois casos. Por que dois casos? Porque reparem que o lado AC, ele é comum. Ele é comum. Então, aí, para você, teria dois casos de congruência junto. L, L, L e lado, ângulo, lado. Ok? Dois casos. Agora, olha agora a figura B. Sempre comparando quem é quem comum a quem. Olha que ele colocou aqui, ó. O lado AB e o lado ED são iguais. Um tracinho só. Então já tem um lado igual, comum, congruente. Só que agora o que ele faz? Ele coloca um ângulo A e o ângulo E com dois tracinhos. Opa, o ângulo A também é o mesmo. E tem um ângulo com um tracinho só. Só que esse ângulo com um tracinho só, ele está na frente de ED e está na frente de AB. Esse está na frente quer dizer o quê? Ele é um ângulo oposto ao lado AB ou ao lado ED. Então, que congruência tem aí? Lado, ângulo e ângulo oposto ao meu lado. Então, LA, AOzinho. Esse AOzinho quer dizer o quê? Ângulo oposto, o ângulo que está na frente. Letra C. Letra C dimensiona. Segmento AC, congruente a DF, congruente a AB, congruente a DE. Quer dizer, os segmentos são congruentes. Só que também repare que tem um ângulo de 90 graus em A e 90 graus em D. Então, que caso é esse? Lado, ângulo, lado. Que o ângulo de 90 graus ele é o mesmo. E a letra D, o lado AB e CD são os mesmos. D e CE são os mesmos. E AE e DE são os mesmos. Que caso é esse? Lado, lado, lado.